Olá, irmãos, olá, irmãs. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira reunidos para meditar na palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a fechar os seus olhos aí nas suas casas para juntos nós buscarmos a presença do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te engrandecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso com as nossas vidas e apesar da nossa infidelidade, o Senhor continua sendo fiel. Que o Senhor venha verdadeiramente falar aos nossos corações nesta quarta-feira, na noite de hoje, e que a Tua palavra, a palavra que é fiel, palavra que é verdadeira, palavra que é autoridade sobre as nossas vidas, venha realmente nos edificar, transformar e nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo e nos dar uma palavra de esperança aos nossos corações. Seja conosco, é assim que nós oramos em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 ao 32. Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, nós vamos ler sobre a parábola do grão de mostarda e nós vamos meditar nesta noite sobre o tema A menor de todas as sementes é o reino de Deus. Tema este que é a reflexão do nosso estudo bíblico da noite de hoje. O texto diz o seguinte: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Nós encontramos esta parábola do grão de mostarda também nos evangelhos sinóticos, nos outros evangelhos sinóticos, em Marcos capítulo 4 e também Lucas capítulo 13. Jesus está anunciando estas parábolas para as multidões e nesta multidão os discípulos também estão presentes. Jesus aborda esta parábola do grão de mostarda no evangelho de Mateus e na parte de cima desta parábola, se você perceber aí na sua Bíblia, você vai perceber que Jesus está falando também sobre a parábola do joio. A parábola do joio, ela possui uma visão escatológica, falando sobre o dono do celeiro que chegará e vai separar o trigo deste joio. Mas ao final da parábola do grão de mostarda, você vai perceber que Jesus fala da parábola do fermento. A parábola do fermento, Jesus vai abordar sobre o crescimento sobrenatural do reino de Deus dentro dos nossos corações. E entre a parábola com a visão escatológica, que é a do joio, e a parábola do fermento, que é o reino de Deus nascendo sobrenaturalmente, crescendo sobrenaturalmente dentro dos nossos corações, Jesus insere, ou melhor, Mateus insere a parábola contada por Jesus Cristo, que é a parábola do grão de mostarda, que tem algo interessante para falar e trazer uma mensagem de esperança aos nossos corações. A parábola do grão de mostarda, ela nos apresenta uma visão do reino de Deus, ou segundo o evangelista Mateus, do reino dos céus. E nós temos que fazer uma pergunta interessante, porque para Marcos e para Lucas, eles não falam reino dos céus, eles falam reino de Deus. E nós temos que compreender primeiramente qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. A questão é nenhuma, não há diferença nenhuma. Mateus está escrevendo especificamente para um público judeu. E por causa disso, Mateus tinha o cuidado de não escrever o nome de Deus para que o nome de Deus não fosse tomado em vão e assim os judeus, de certa forma, não escandalizasse e quebrasse o mandamento do decálogo. Mas então, se não há diferença entre reino de Deus, reino dos céus, o que é o reino de Deus ou o que é o reino dos céus? Quando nós fazemos esta pergunta de reino de Deus e reino dos céus dentro desta parábola do grão de mostarda, ou não somente dentro da parábola do grão de mostarda, mas de uma maneira ampla e geral daquilo que nós conhecemos e da percepção que nós temos, inúmeras vezes reino de Deus a gente sempre responde com uma questão, como se fosse uma questão geográfica. Idealizamos o reino de Deus como aquilo que há de vir.
de uma maneira mais específica, sempre pensamos em ruas de ouro, fontes de águas, anjos, como se fosse o reino vindouro de Deus. Essa é uma visão equivocada? Obviamente não. As Escrituras nos falam sobre isso, Apocalipse tem linguagem sobre isso, mas o reino é muito mais do que um lugar geograficamente falando, é muito mais do que um lugar. Mas, então, o que é o reino de Deus, já que ele é uma visão muito mais ampla do que isso? Para nós chegarmos a uma conclusão, nós precisamos, antes de mais nada, entender o significado da palavra reino. Reino vem da palavra grega basileia. Basileia, no grego, ela significa uma autoridade real, um domínio, uma soberania, um território que está sob o domínio de um rei, um poder real de Jesus. Ou seja, o reino de Deus não é meramente um local geográfico, como inúmeras vezes nós assim o referimos, mas é uma manifestação real, absoluta e soberana do seu governo. Vamos pensar em alguns versículos. Mateus capítulo 3, versículo 2 nos diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos porque o domínio de Deus está se aproximando. Ou ainda, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino é pertencente aos humildes, pois estes entendem a necessidade de se submeterem ao domínio de um rei. Vamos além, Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em outras palavras, é o pedido da vinda do domínio de Deus para as nossas vidas. Mateus capítulo 12, versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Basileia, o reino está aqui. Como? Manifestado em Jesus o domínio, a autoridade real do Messias. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E Apocalipse 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, tanto Mateus 24, 14, quanto Apocalipse 11, 15, o domínio, ou seja, o reino, a basileia, o domínio do mundo se tornou do nosso Senhor. Que domínio é esse? O domínio absoluto, o domínio eterno. Então, com tudo isso, nós concluímos, obviamente, que de uma maneira bem superficial, bem simplista, que o reino de Deus é um domínio absoluto do nosso Senhor sobre as nossas vidas e também sobre o mundo. Sobre tudo e sobre todos. É um domínio absoluto sobre todas as coisas. E quando a gente compreende essas coisas, e dentro da nossa temática de que a menor de todas as sementes é o reino de Deus, dentro desta parábola do grão de mostarda, eu quero tirar 3 ensinamentos para nós nesta noite de hoje. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar para as nossas vidas na noite de hoje, dentro desta parábola do grão de mostarda, levando em consideração de que o reino de Deus é um domínio absoluto, é um governo soberano de Deus sobre as pessoas, sobre a criação, sobre o mundo, sobre todas as coisas, sobre o universo, e de que a menor de todas as sementes é o reino de Deus, em primeiro lugar eu quero te afirmar que a menor de todas as sementes é o reino de Deus e ele age em nós. E eu quero te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para as pessoas, que é a seguinte pergunta: para que Deus te chamou, para que Deus tem te chamado? Para que Deus tem te chamado? Eu quero que você realmente reflita sobre isso. Para que Deus te chamou? Para quê? A resposta que geralmente nós pensamos, quando a gente nos é questionado sobre isso, é sempre remetido geralmente à nossa profissão, à nossa vocação. Quando eu fui
questionado sobre isso, a primeira coisa que me veio à mente foi: Deus tem me chamado para ser pastor. E pode ser que você tenha pensado sobre isso. A resposta que você possivelmente pensou foi: Deus tem me chamado ou me chamou para ser médico, missionário, advogado. Deus tem me chamado para ser político, ajudar pessoas, comerciante, músico, dentista, professor. Deus tem me chamado para ser enfermeiro, nutricionista. Deus tem me chamado para ser zelador. Deus tem me chamado para ser cinegrafista. Talvez você tenha remetido o chamado de Deus para a sua vida para aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Ou talvez Deus tenha me chamado para ajudar pessoas. Deus tem me chamado para ser mais humano. Deus tem me chamado para ser solidário. Deus tem me chamado para fazer boas obras. Eu quero te afirmar uma coisa e eu quero que você entenda o que eu vou te dizer. Deus não te chamou para fazer algo. Ele não te chamou para fazer algo. Deus te chamou para ser algo. Deus te chamou para ser algo e Deus te vocacionou para ser algo. Eu te afirmo isso porque eu tenho muito medo de sermos muito ativistas do reino de Deus. Eu tenho muita preocupação em nós estarmos sempre criando, sempre fazendo, sempre inovando, com a motivação certa, mas nunca estarmos preocupados em ser algo no reino de Deus. E esse ser algo no reino de Deus é ser filho de Deus e ser discípulo no reino de Deus. Eu tenho muito temor de no último dia, quando nós chegarmos na presença do nosso Senhor, Ele nos questionarmos sobre quem nós somos, e caso nós formos questionados, nós dizermos: Senhor, no Teu nome eu liderei, no Teu nome eu curei, no Teu nome eu dei o melhor na profissão que o Senhor me vocacionou, eu ajudei pessoas, eu trabalhei para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Mas Ele nos dirá: apartai-vos de mim para o lago de enxofre, porque eu não te conheço. Mas aí a gente ainda vai falar para Ele: mas Senhor, eu fiz para a glória do Senhor e para o nome do Senhor Jesus, para o nome do Teu Filho. E Ele ainda vai nos dizer: é claro, o meu nome, ou melhor, o nome do meu Filho é autoridade, é domínio sobre a terra, é domínio sobre tudo e sobre todos. Meus queridos irmãos, entendam o que eu estou dizendo. É válido afirmarmos que é importante nós fazermos para o reino, mas isto é uma consequência de nós sermos filhos e discípulos do Pai. Lembra daquilo que Jesus falou para Marta, em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Os filhos e discípulos não se preocupem em fazer para o reino, pois já fazem como fruto do agir de Deus em suas vidas e da sua intimidade sincera pessoal com o Pai. Porque a menor de todas as sementes, ela é o reino de Deus e ela age em nós. Os filhos e discípulos lutam com seus pecados, agem com mansidão, e não somente isso, lutam pela justiça, atuam em suas vocações, investem com generosidade nas causas do reino de Deus, são limpos de coração, têm prazer nas tribulações e também nas perseguições pela causa de Cristo, simplesmente por serem filhos amados de Deus e discípulos do Senhor Jesus. Pensem comigo, quem nós éramos antes de sabermos da verdade de Cristo Jesus? Será que algo mudou na minha vida? Será que algo mudou na sua vida? Será que algo mudou nas nossas vidas? Esta mudança que certamente mudou na minha e na sua vida depois que conhecemos a verdade de Cristo, só se dá por causa da semente que foi lançada aos nossos corações e que está em pleno desenvolvimento dentro de nós. Esta mudança se dá por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esta mudança somente se finalizará na consumação dos séculos. Meus irmãos,
a menor de todas as sementes é o reino de Deus e ela age em nossas vidas, ela age em nós. E isso nos ensina a sermos reconhecidos pelo amor de Deus. Isso nos ensina que o amor de Deus por nós é um amor incondicional e que cobre multidão de pecados. Isso nos ensina que essa semente, esse domínio de Deus, esse reino que age em nós, nos transforma e nos regenera diariamente. Nós que confessamos a Jesus como nosso Senhor, eu quero te dizer uma coisa: a semente está agindo em nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, e nessa perspectiva, é nosso dever agir como filhos e discípulos do Pai, aquietar os nossos corações e entender que Deus tem nos chamado, não para fazer algo, mas para ser algo. E esse ser é ser filho e discípulo do Senhor. E ser filho e discípulo do Senhor acarretará naquilo que nós fazemos. Ser filho e discípulo do Pai implica em que eu e você, em primeiro lugar, devemos buscar intimidade em oração, lutar para vivermos segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, que está revelado na Santa Escritura, nos consagrar em jejum e confiar que as nossas vidas estão nas mãos daquele que tem o domínio sobre as nossas vidas. Mas se em primeiro lugar, a menor de todas as sementes é o reino de Deus e age em nós, em segundo lugar, a menor de todas as sementes, ela é o reino de Deus e ela age no mundo. Por quê? Porque se Deus tem me chamado para ser filho e discípulo, e como eu disse, a consequência do ser é que nós fazemos, pelo fato da semente agir em nossas vidas, a menor de todas as sementes, ela age no mundo. Se em nós foi plantada uma semente e essa semente tem se tornado árvore, automaticamente eu e você temos que agir em direção ao mundo. Por eu ser um filho de Deus, discípulo do Senhor, a semente que é o reino de Deus irá agir através de mim na humanidade. A semente, ela vai atuar na humanidade, regenerando vidas através da proclamação da palavra e do agir do Espírito Santo de Deus. E eu e você temos a oportunidade de participarmos daquilo que o Senhor tem feito na humanidade. Eu e você somos filhos, somos discípulos, nós somos missionários do reino de Deus. A nossa vocação, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas profissões, aquilo que nós fazemos, devem sempre ser usados para a honra e glória de Deus em todas e quaisquer situações, porque nós somos filhos e discípulos do Senhor. O reino de Deus está agindo na humanidade e Ele governa a história soberanamente. No atentado de 11 de setembro, perguntaram a Billy Graham onde estava Deus em meio àquela tragédia e como Deus poderia ter permitido uma catástrofe como aquela. E a resposta que Billy deu foi uma resposta assim magnífica. Ele respondeu da seguinte forma: Deus estava lá, Ele estava nos tripulantes do avião que renderam o piloto e não permitiram direcionar o avião para atingir outro ponto que estava planejado para o ataque. Deus estava nos bombeiros e policiais que morreram e deram as suas vidas resgatando vítimas daquele acidente. Deus estava nos médicos e hospitais que receberam as vítimas da catástrofe e cuidaram de cada um deles. Deus estava no atentado do 11 de setembro, porque a menor de todas as sementes é o reino de Deus e ela age na humanidade, ela age no mundo. E Deus está agindo no mundo. Mas então talvez você se questione, e na Covid-19? Onde está Deus no meio desta pandemia? Onde está Deus em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo? Nós cremos que tudo o que está acontecendo está debaixo do governo e domínio absoluto do Senhor, porque nada, absolutamente nada, sai da sua providência. E eu quero tomar emprestado a ideia da resposta que Billy Graham deu para a pergunta que foi feita sobre o 11 de setembro, e eu quero te responder também, tomando a ideia de Billy Graham. Deus está aqui, Deus está no meio da pandemia do Covid-19. Deus está em cada médico, enfermeiro, profissional da limpeza que está na linha de frente dos hospitais, cuidando das vítimas dos pacientes. Deus estava na vida daquele pastor na Itália
que até mesmo em seu leito de morte foi usado para ser o instrumento dele para a proclamação do evangelho para os médicos ateus que estavam cuidando dele. Deus está em cada policial, bombeiro que tem sido usado no fronte da batalha. Deus está em cada comerciante autônomo que estão com suas portas fechadas dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está em cada autoridade pública, cientista, governante e político, dando sobriedade e sabedoria para administrar tudo, para que o seu nome seja engrandecido, ainda que eles não o saibam. Deus está sentado num alto e sublime trono, governando a humanidade e agindo através da humanidade para que a história seja finalizada e todos nós habitemos um dia eternamente no reino celestial. Deus está agindo através da sua igreja militante, que em suas casas ou nas ruas estão orando e clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus está em seus filhos e naqueles que o confessam Senhor das suas vidas através do Espírito Santo, dizendo: eu sou Deus convosco, porque Deus está no meio da Covid-19. Isso me emociona, isso me comove, porque Deus está agindo no mundo. Deus está governando no mundo, Deus está escrevendo a história. Quando nós percorremos as páginas do Novo Testamento, Jesus e os demais cristãos testemunhavam sobre esse grandioso Deus e proclamavam o reino de Deus. O apóstolo Paulo sofreu e mesmo sofrendo ele ainda dizia para os seus irmãos: alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Nós precisamos ser nele, mas também precisamos nos dispor por ele. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Deus está agindo no mundo e nós precisamos contar para as pessoas que estão sem esperança que o Senhor está governando soberanamente. Quantos são aqueles que ainda não creiam no Senhor? Quantos você conhece que não creem nesse Deus? Quantos são os nossos familiares que ainda não se renderam a esse senhorio absoluto de Cristo? E não somente isso, quantas são as vidas que estão desesperadas, sem esperanças? Meus queridos irmãos, nós temos a mensagem da esperança. Nós precisamos contar que o nosso Deus reina. É nosso dever proclamar a palavra de Deus na certeza de que o Senhor está agindo no mundo. É nosso dever estar pronto para falar deste Deus em todos os lugares que estivemos. É nosso dever viver de maneira condizente com a fé que nós professamos, para que todos vejam a grandeza do Deus que nós servimos e venham a se render aos seus pés. A menor de todas as sementes, ela é o reino de Deus, age nas nossas vidas e age no mundo através das nossas vidas. Uma coisa está intimamente ligada à outra, porque uma coisa é consequência da outra. Mas por fim, a menor de todas as sementes é o reino de Deus e nos dá esperança. Nós encontramos Jesus falando numa outra passagem sobre o grão de mostarda. Naquela situação, os discípulos tentam expelir um demônio, eles não conseguem. Então eles chamam Jesus. Eles chamam Jesus e questionam Jesus por não ter conseguido expelir aquele demônio. E Jesus fala a seguinte coisa para os discípulos: é por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada será impossível. Meus irmãos, se a nossa fé for como a de um grão de mostarda, nada vai ser impossível. Porém, essa fé só pode ser desenvolvida se eu e você estivermos em uma íntima comunhão com o nosso Pai. Percebo que a nossa fé, se estiver numa íntima comunhão com o Pai, gera em nós uma certeza das coisas que nos esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Será gerada em nós a esperança da nossa regeneração pessoal, a esperança da regeneração da humanidade, a esperança de nós podermos estar na presença do nosso Criador. Por causa da nossa comunhão com o Pai, nós teremos a convicção de que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E essa convicção nos dará a esperança da eternidade com Ele. Perceba que a fé semelhante ao grão de mostarda nos ensina que nada será impossível
devido à minha esperança e à convicção de um futuro diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela razão de eu e você termos sido alcançados pela menor de todas as sementes, essa semente ela age em mim, ela age no mundo e ela nos proporciona uma esperança diante do Criador. É o famoso versículo, a famosa frase do apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas por fim, esta parábola traz algo muito precioso, porque nós chegamos à conclusão de que a menor de todas as sementes é o reino de Deus, que age em nós, age no mundo e nos dá esperança. Mas por que comparar o reino de Deus a uma semente de grão de mostarda que se torna uma grande árvore? A semente, aparentemente, ela é insignificante, ela é algo muito pequeno, ela é simples, ela é singela. Segundo estudiosos da Palestina, essa semente do grão de mostarda, ela pode crescer e ela pode chegar ainda hoje a uma altura de 3 a 5 metros, dependendo da região. Ela pode tomar uma proporção que aves de variadas espécies, elas encontram refúgios das tempestades e elas se refazem do cansaço e se escondem do calor do sol. E dessa mesma forma, se nós formos comparar, assim também é o reino de Deus. O reino foi manifestado na terra através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele chegou numa simples carpintaria, nascido na estrebaria, numa estrebaria humilde, filho de José, filho de Maria. Ele foi desprezado, ele foi expulso da própria cidade. Jesus Cristo, ele curou, Jesus Cristo, ele amou. Jesus Cristo, ele amou pessoas, expulsou demônios. Jesus Cristo, ele se relacionou com o semelhante, mas Jesus Cristo, ele também se relacionou com o diferente. Jesus Cristo, ele foi insignificante para alguns. E embora ele não tenha chegado de uma forma grandiosa, ele chegou de uma forma pequena, simples e singela, como a semente de um grão de mostarda. Como muitos esperavam que ele fosse chegar, ele não chegou. Muitos esperavam que Jesus fosse chegar de uma forma estrondosa e majestosa, mas ele chegou de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma simples carpintaria. Mas nós sabemos o final da história, nós sabemos o spoiler, nós sabemos o fim. E nesse fim, quando o seu governo absoluto, o seu reino, a sua basileia se estabelecer, Jesus Cristo será como essa grande árvore da semente do grão de mostarda. Como diz o Salmo 91, versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, e este é o mistério do reino dos céus. Por isso que a menor de todas as sementes age em nós, no mundo, e nos dá esperança, porque Jesus chegou de uma maneira simples, e nós sabemos que no fim, ele chegará de uma maneira estrondosa, como aquela semente do grão de mostarda. E no versículo 32, o texto termina, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. E nós sabemos o final, nós sabemos o fim, nós sabemos que Jesus Cristo reinará e ele dominará. E eu quero terminar esse momento te perguntando, como ter esperança em meio ao caos da realidade do mundo atual? Se você mantém a sua comunhão, age e proclama o Evangelho e manifesta o Evangelho através da sua vocação, só te falta olhar para a cruz e a ressurreição de Cristo Jesus, para que através de Jesus Cristo você possa trazer à memória aquilo que de fato te traz esperança. Porque desta forma, nós acreditamos que a menor de todas as sementes é o reino de Deus, que age em nossas vidas, age no mundo e nos dá esperança. Meus amados irmãos, nós não entendemos os desígnios de Deus, mas nós sabemos que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele e somente a ele a glória, pois eternamente. Amém.